Fala pessoal, tava aqui meditando, né, sobre a vida, refletindo um pouco e achei por bem gravar um vídeo para que a gente venha estar conversando, trocando essas experiências. E eu tava vendo um exemplo de uma pessoa esses últimos dias que eu conheço há mais de 10 anos e teve uma adolescência bastante complicada, uma infância também e tal. E a gente sempre da igreja, adolescentes ali. E o que é que acontece? Essa pessoa passou por situações bastante delicadas, complicadas na vida e agora estava precisando, não é, dar uma guinada na sua vida, mas não soube aproveitar as oportunidades que Deus estava dando ou não entendeu, não é, o que Deus estava querendo fazer na sua vida e acabou entrando por caminhos complicados. Eu sei que o tempo passou, a gente se afastou um pouco devido à logística mesmo. Cada um foi morar num lugar, cada um foi ver sua vida, sua experiência, seu propósito, seu chamado. E o tempo passou. E infelizmente essa pessoa não, como eu falei, não entendeu, não é? Que o tempo passa e às vezes o tempo ele não traz a maturidade se você não buscar, se você não entender, fazer a leitura das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Tem gente que acha que a experiência vem com o tempo. E para algumas pessoas realmente ela vem com o tempo, mas para outras a experiência só vem com situações, com coisas que acontecem que ela vai ter que decidir. Eu, particularmente, sou uma pessoa que fiz algumas escolhas ruins, fiz algumas escolhas que trouxeram consequências desastrosas, que eu tive que aprender, não é, para que eu não pudesse repetir essas escolhas. E a gente tem as redes sociais, vai acompanhando de longe também, tem amigos em comuns, onde a gente sempre vai ouvindo, ó, tá acontecendo tal coisa, tal pessoa e tal. Até que tem um vídeo que essa pessoa me procurou e disse, olha, faz tempo que a gente não conversa, faz anos que a gente não se vê, tô querendo conversar contigo, aconteceu algumas coisas, eu disse, fala. E quando essa pessoa começou a falar comigo, meu Deus, aconteceu tanta coisa que eu disse, rapaz, complicado. E essa pessoa teve que ter muita coragem, não é? Teve que ter muita força para poder se arrastar e conseguir continuar vivendo. E interessante é que essas coisas acontecem na nossa vida, esses problemas, essas dificuldades, essas lutas, justamente para forjar o nosso caráter, né? Para nos trazer esse amadurecimento, para nos fazer crescer. E o que é que acontece? Eu estava vendo nesses últimos dias, 10 anos depois de eu conhecer essa pessoa, 10 anos depois de Deus dar a oportunidade de querer fazer entender, aquela pessoa entender o que é que Ele quer para sua vida. Quando foi esses dias eu vi algumas fotos, não é, onde essa pessoa estava em um lugar com algumas pessoas daquela época, não é, onde não fazia sentido algum, onde afastaria essa pessoa do propósito, do que Deus queria e não daria, não é, um, um norte para ela, não daria um impulso para que ela pudesse sair da situação que ela estava vivendo. E eu estava refletindo exatamente sobre isso. Esse é o foco desse vídeo de hoje que eu quero trazer reflexão. É que como a gente se distrai, como a gente não percebe que o tempo está passando. Eu estava observando e pensando aqui, fazendo paralelo das datas, assim, uma comparação. E eu entendi que já faziam 10 anos que aquela pessoa andava com as pessoas que estão andando hoje, que acabou errando, acabou entrando por caminhos difíceis, acabou se precipitando, acabou se afastando dos propósitos, dos planos que Deus tinha para sua vida e acabou passando por experiências amargosas, experiências difíceis, acabou enfrentando tragédias na sua vida que trouxeram consequências difíceis e que até hoje trazem o peso disso. E eu cometi alguns erros e sei o que é o peso
de escolhas erradas. É, eu escolhi coisas que trouxeram consequências para mim também, que eu tive que ressignificar, né? Tudo, a minha trajetória, o que é que eu estava fazendo, onde eu queria chegar. Mas é interessante como a vida, como os problemas, como a ilusão de que é difícil melhorar, é difícil sair daquela rotina, é difícil sair daquela vida. Não há pessoas que a gente pode conhecer novas, que vai agregar, que vai somar. Incrível como a vida, a própria vida e o inimigo das nossas almas quer nos colocar numa redoma, não é? Numa bolha, onde ele quer colocar na nossa mente que a gente só vai conseguir viver aquilo ali com aquelas pessoas, aquele ciclo, naquela vida. E eu estava meditando anos depois se passaram, tragédias aconteceram e tava aquela pessoa saindo, tirando foto, brincando, comendo com as mesmas pessoas de antes, que hoje aparentemente parece estar melhor um pouco, mas que a gente, quando vai observar todo o geral, o contexto da vida, vê que na verdade não mudou em nada. E eu queria que a gente refletisse sobre isso. O tempo está passando, e ele não avisa ninguém. O tempo é a maior moeda que a gente tem. E se a gente não parar para fazer uma reflexão e ver o que é que a gente está fazendo, a gente vai acabar repetindo ciclos, trazendo pessoas que já saíram das nossas vidas, a gente vai trazendo para a nossa vida de novo. Por quê? Porque sozinho, se não tiver força de vontade na gente de ocupar o nosso tempo estudando, buscando, tentando passar no concurso, tentando nos melhorar como pessoa, aperfeiçoar o nosso caráter, a vida vai nos fazer entender inconscientemente, é, nos trazer de volta para essa ilusão de que a gente precisa do nosso passado, daquelas pessoas que não somaram e que não agregaram em nada. E o tempo está passando e eu estava pensando sobre isso. Tem pessoas que estão há mais de 10 anos num ciclo de amizades, de convívio, de pessoas que não saem daquilo, que não se formaram, que não casaram, que não desarnaram no seu propósito de vida, no seu dom, na sua chamada, que não abriram seu coração para que o Espírito Santo pudesse trabalhar, que não tem uma palavra, não tem um conselho, não tem uma conversa, não tem algo que possa nos ajudar no momento que a gente precisa, no momento de dor, no momento de desespero. E a gente acaba ficando confortável. Parece que é uma reunião, um ajuntamento de fracassados ou de pessoas emperradas que pararam ali e que não vão conseguir prosseguir, mas tem pessoas que estão neutralizadas, paralisadas, não é? E eu fico olhando assim, imaginando como é que Deus, é, o que é que Deus pensa, como é que Deus vê toda essa situação, porque na sua palavra ele diz que ele sabe os pensamentos que tem a respeito de nós, são pensamentos de paz, não é? Ele quer coisas boas, ele tem projetos bons, mas eu estava parando para pensar quantos projetos, quantos planos Deus ele não conseguiu executar na nossa vida porque a gente infelizmente acabou se limitando e limitando até onde a gente vai, até onde a gente pode chegar, o que a gente pode viver. E isso é bastante preocupante, porque essa geração tem passado por isso. E fica uma pergunta, eu vi uma frase uma vez que ela ecoa até hoje na minha mente, todos os dias quando eu venho pensar sobre isso. Quanta tragédia deve acontecer para a gente entender que precisa mudar? A gente espera tanta coisa do céu, tanta coisa, mas na verdade a gente precisa dar o primeiro passo, não é? Sair do lugar e abrir o coração para que o Espírito Santo ele possa fazer essa mudança, não é? E a mudança, na verdade, acontece aqui, ó, na nossa mente, no nosso intelecto, uma mudança de entendimento. Foi o que Paulo disse para a gente nos apresentar, não é? O nosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas ele disse o quê? Que a gente tem que transformar as coisas pela renovação do nosso entendimento. Então tem que haver uma renovação. Mas como vai ter uma renovação se a gente não abre
ao nosso coração, né? Então é importante que em algum momento da nossa vida a gente pare conosco mesmo, sozinho assim, não com alguém, não em algum lugar, mas sozinho. Vá para o quarto, para o canto da cama, sente no chão, encoste na parede, ou deite no chão, ou na cama mesmo, e comece a pensar, fazer uma retrospectiva. Às vezes é importante a gente pegar um caderno em branco com uma caneta e começar a pensar, porque o tempo passa no instante. Um dia desse nós éramos crianças, um dia desse nós éramos adolescentes, sonhando, querendo tanta coisa, conquistando, e de repente parece que vem a vida e começa a nos sufocar, a nos limitar, e a gente para de sonhar, a gente para de acreditar e vai aceitando o cursor que a vida vai nos oferecendo, vai nos limitando, e tem um monte de coisa lá fora acontecendo. Parece que tem gente desarnando, gente vencendo, gente começando faculdade e acabando, gente passando em concurso, gente ganhando dinheiro, gente formando família, gente é, vivendo bem, é, tendo uma qualidade de vida, um conforto, gente usando o seu dom, pregando a palavra, louvando, vivendo aquilo que Deus quer que viva. E tem pessoas que parece que simplesmente pararam na vida e não estão entendendo que o tempo está passando. Mas eu quero que você entenda neste momento que o tempo está passando e que você precisa fazer alguma coisa para salvar a si mesmo. Às vezes ninguém vai chegar para nos salvar, ninguém vai chegar para conversar com a gente, ninguém vai chegar para nos chacoalhar. Só Deus, só o Espírito Santo, não é? E nesses últimos dias a gente tem que entender isso, a gente tem que sair da bolha, a gente tem que entender que toda mudança ela gera dor. Uma vez, para finalizar esse vídeo, já me estendi, uma vez eu estava numa vigília e a pregadora daquela madrugada ela disse assim: para ser liberto tem que doer. E muita gente continua na mesma vida há anos porque não quer sentir a dor. Então toda mudança que você vai fazer vai causar desconforto, vai gerar desconforto. Mas para ser liberto tem que doer, entendeu? Tem que alguma coisa você sentir, tem que alguma coisa você lhe incomodar, tem que alguma coisa lhe fazer despertar. Então, às vezes você vai ter que se afastar de algumas pessoas, vai ter que sair de alguns ambientes, vai ter que deixar de ir para alguns lugares para poder estudar, para poder dar atenção a uma coisa que você deveria ter dado há muito tempo. E para concluir, às vezes a gente já sabe o que tem que fazer, só não faz. Porque a gente sabe que toda grande mudança, ela requer de nós uma grande renúncia. Então, a gente precisa rever. Se a gente quiser continuar morando no mesmo lugar, no mesmo bairro, com as mesmas pessoas, vivendo a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, a gente tá bom, continua, só é seguir. Lembrando que o tempo está passando e está passando com pressa. E eu costumo dizer que até os 25 parece que não passa. Até os 25 parece que a vida não passa, que a gente tem tempo para tudo, a gente vai sonhando, mas quando passa dos 25 aí é uma verdadeira corrida, que a gente começa a ver que o tempo está passando e começa a correr para poder conquistar alguma coisa, para poder se formar, para poder tentar uma vaga no concurso, para poder formar a família, para poder eh, construir um patrimônio, mas não espere entender que o tempo está acabando para poder se mover. Mova-se. Não traga para sua vida quem já saiu, quem não somou, quem não te trouxe para frente, quem não venceu na vida. Só traga para sua vida quem já venceu, não é? Quem precisa vencer. Entenda que nos dias de hoje, no mundo que a gente está vivendo, o a network, né? A nossa vida, o nosso ciclo, as nossas amizades, ela faz um diferencial para nos indicar para uma oportunidade, para um trabalho, para uma faculdade, não é? Para exercer a chamada, o seu dom. Então é muito importante que você medite e reflita
sobre tudo que está passando, sobre tudo que está vivendo, e que você entenda que o tempo está passando e o tempo não volta. E não queira ser só mais uma pessoa que vai chegar lá na frente, fracassada, sem nenhum projeto concluído, sem nada realizado, sem uma vida de comunhão com Deus, vivendo uma vida sem sentido, não, vindo de lugar nenhum para vindo do nada, na verdade, para lugar nenhum, né? Sem saber de onde veio, quem você é, onde você quer chegar, mas trace metas, o tempo tá passando, o tempo tá passando, ele não vai esperar lá na frente, não é você decidir. E tem oportunidades que passam e que nunca mais voltam. Então, pare para pensar, fique só o máximo de tempo que você puder ficar só para refletir sobre a vida. O tempo está passando e as pessoas estão te distraindo, né? A vida está te distraindo, a vida está te acomodando e lá na frente você será cobrado pela sua inércia, pelo seu conforto, por essa falsa ilusão. Então, não deixa a vida fazer isso com você, não. Tira o que precisa tirar, não deixa voltar quem já saiu e convida Jesus para te ajudar, para te orientar, para te dar sabedoria. E eu tenho certeza que o nome dele vai ser glorificado, né? Mas você precisa refletir e entender que o tempo está passando. Então, que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo para que a gente continue refletindo sobre a vida. Mas para pensar nisso. Não deixa a vida te distrair. Não volta para onde você já saiu. Não deixa que pessoas que nunca somou voltem para a tua vida, porque só vai continuar repetindo o mesmo fluxo, a mesma realidade. Mas que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria e até o próximo vídeo.